Ele diz assim, ó, uma bola de futebol de massa 0,5 kg é chutada contra a parede a uma velocidade de 6 metros por segundo. Após o choque, ela volta a 4 metros por segundo. Calcule o módulo da variação da quantidade de movimento da bola durante o choque, em quilogramas vezes metros por segundo. Então, a primeira coisa que é bom a gente lembrar é o que é quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento não é uma grandeza escalar. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ela é assim, ó, Q igual a M vezes V. Como velocidade é vetorial, o Q também é vetorial. E por que é que eu estou chamando a atenção sobre grandeza, se é escalar, se é vetorial? Só dando um exemplo, né? Por exemplo, uma grandeza escalar, a massa. A massa, ela é, por exemplo, se ela for de 5 kg, ela é em pé, deitada, de lado, não tem sentido e direção. Ela só tem módulo ou intensidade. Mas a velocidade, ela é um vetor porque existe diferença entre uma velocidade de um corpo que está se afastando de mim e de um corpo que está se aproximando de mim. Existe uma diferença que é direção e sentido, por exemplo. Então, as grandezas que são vetoriais, elas têm 3 características. Ela tem o módulo ou intensidade, ela tem a direção, que pode ser horizontal, vertical ou oblíqua, e ela tem o sentido, que aí é variado. Pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E isso tem um significado. A gente não pode deixar interpretar uma grandeza vetorial como se ela fosse uma grandeza escalar. Isso não faz sentido, tá bom? Então, é por isso que eu estou colocando já a equação aqui da quantidade de movimento, para que a gente não erre, tá? Porque eu vejo que assim, o erro mais comum, depois eu vou dizer qual é, tá bom? Mas já estou colocando a equação aqui para a gente entender, ok? Quando a gente coloca a velocidade como sendo uma grandeza vetorial, a gente tem que ter ideia de que tudo que é vetorial, ele tem um referencial. Ou seja, se eu estiver indo em um determinado sentido, por exemplo, da sua casa para o seu colégio, e considerar que esse sentido é o sentido positivo, quando eu for do seu colégio para a sua casa, obrigatoriamente eu tenho que dizer que o sentido é negativo. Por quê? Porque para uma grandeza vetorial, o sentido faz a diferença. Ok? Então, eu vou colocar aqui uma coisa aqui para você relembrar a questão de referencial e tal, só para a gente ter uma ideia. Então, deixa eu colocar aqui uma figura e você certamente vai entender onde que eu quero chegar. Então, imagina assim, ó. Imagina essa seta aqui, tá? E eu vou colocar aqui dois pontos dessa seta. Eu vou chamar esse cara aqui de 0 e vou chamar esse cara aqui de 10. E vamos dizer que essa seta aqui, ela representa os espaços em metros. Tudo bem? Vamos dizer que um primeiro corpo aqui, ele está saindo aqui dessa posição e está indo para outra posição. Ele está saindo do 0 e está indo para o 10. Tudo bem? Sim. O que é que acontece? O que é o ΔS desse cara, né? Lembrando que o ΔS é espaço final menos espaço inicial. Então vai ficar assim, né? 10 menos 0, que dá 10. E como a unidade é metro, então 10 metros. Tudo bem? Vamos dizer que para esse exercício aqui, eu vou considerar que o tempo que é gasto é 1 segundo. Só para a gente ter uma ideia. Então, tudo bem. Então, o ΔT aqui para esse cara é de 1 segundo. Ou seja, a velocidade média dele é de 10 dividido por 1, ou seja, ΔS por ΔT, metros por segundo. Ou seja, é de 10 metros por segundo a velocidade dele. Até aí tudo bem para você? Sim. Beleza. Então deixa eu só selecionar esse negócio aqui e colocar aqui em cima para ficar bem didático. Então a gente tem o 10 metros por segundo. Agora vamos pensar numa outra situação. Vamos pensar numa situação assim, ó. O cara tá aqui e ele vem para cá. Tá? Então, quem seria o ΔS dele? Bom, o espaço final dele é o 0 e o espaço inicial dele é o 10.
Então, isso aqui daria menos 10 metros, concorda? Sim. E o ΔT que ele gastou foi o mesmo, 1 segundo. Ou seja, a velocidade média dele é de menos 10 por 1 metro por segundo. E aí é que eu provo para você como o sentido faz diferença. Você veja que quem foi de um espaço menor para um espaço maior teve uma velocidade positiva. Quem foi de um espaço maior para um espaço menor teve a velocidade negativa. Então, é isso que a gente fala que é uma grandeza vetorial. É quando eu vou num sentido é uma coisa e eu vou no outro sentido é outra coisa. Agora, se eu quisesse pegar o módulo da velocidade, aí o módulo seria de 10, tanto para o amarelo quanto para o verde, tá bom? Tá E bom. é importante eu falar isso por causa desse conceito de quantidade de movimento. Então, ó, eu vou só reler o enunciado para a gente ver que tem uma diferença. Ó. Uma bola de futebol de massa 0,5 kg é chutada contra a parede a uma velocidade de 6 metros por segundo. O que eu entendo disso? Quando a bola vai de um determinado ponto para a parede, a velocidade é de 6 metros por segundo. Quer dizer, o sentido é o sentido da parede. Ele está se aproximando da parede. Aí, ó, o que é que ele fala logo depois? Após o choque, ela volta. Ora, se volta, volta no sentido contrário. Você concorda? Sim. Então, baseado nisso, eu vou dizer o seguinte para você. A velocidade inicial eu posso até considerar de 6 metros por segundo. Mas a velocidade final, e eu vou considerar a velocidade final após o choque, eu vou considerar de menos 4 metros por segundo e não de 4 metros por segundo. Por quê? Porque o sentido é contrário. E a gente acabou de ver que quando o sentido é contrário, o sinal muda. Tudo bem? Sim. Aqui, eu poderia considerar a velocidade de ida menos 6, desde que a velocidade de volta fosse mais 4. Entende? Não obrigatoriamente os sinais são esses que eu coloquei, mas a velocidade com que a bola se aproxima da parede tem que ter o sinal contrário da velocidade com que ela se afasta da parede no sentido contrário. E isso para a gente vai fazer toda a diferença. Então, ó, eu vou pegar isso aqui, vou selecionar. Opa, desculpa. Desculpa. Eu vou selecionar tudo isso aqui. Vou selecionar tudo isso aqui para a gente levar lá para o outro quadro. Então, beleza. Então, vamos partir disso aqui. E o outro dado que ele nos fornece é que a massa é de 0,5 kg. Bom, e o que é que ele nos pede? E isso é fundamental, Manu. Todo problema de física, eu tenho que anotar os dados e saber qual é o problema que eu tenho que resolver. Porque se eu não souber qual é o problema, não adianta partir para resolver. Então, o meu problema que ele pede, e eu vou voltar lá só para a gente ver se realmente é isso, ó. Olha o que é que ele pede. Calcule o módulo da variação da quantidade de movimento da bola durante o choque em quilograma metro por segundo. Então ele quer o módulo da variação da quantidade de movimento. Então o que ele quer é isso aqui, ó, módulo da variação da quantidade de movimento. É isso que ele quer. Então o nosso problema está em calcular isso, tá? Em física, 90% das vezes que a gente vai calcular variação de alguma coisa, sempre é valor final menos valor inicial. Eu digo 90% porque tem algumas grandezas que a variação é o contrário. Por exemplo, variação de potencial na parte de eletricidade é inicial menos final. Tá? Mas é o único exemplo que me vem na cabeça que é inicial menos final. Todo o resto é final menos inicial. Tá? E nesse caso, a gente nem precisa se preocupar com a ordem, porque ele pede um módulo. Então, o módulo já facilita demais as coisas. Então, ó, o que é que seria a quantidade de movimento inicial? Seria a massa vezes a velocidade inicial. Bom, então só lembrando que a gente botou a velocidade inicial de 6. A massa é de meio. Então vai ficar meio vezes 6. Aqui é um vezes, tá, Manu? É um vezes, não é menos não. Eu acho que naquela hora você se confundiu porque ficou parecido com um menos, mas é vezes. Então isso aqui, ó, dá 3 quilogramas
metro por segundo, que é a unidade que ele pede de quantidade de movimento. E a quantidade de movimento final, então vamos colocar aqui, quantidade de movimento final, ela é a massa vezes a velocidade, aqui é um vezes, velocidade final. Veja, a massa não mudou, então 0,5 vezes, aí observa o sinal, menos 4 metros por segundo, o que vai dar menos 2 quilograma metro por segundo, porque quando eu multiplico meio por qualquer coisa, na verdade eu estou dividindo por 2, tá? Então, meio vezes 6, 3. Meio vezes menos 4, menos 2, tá bom? Tá bom. Beleza. E o que é que seria, então, a variação da quantidade? Seria o final, menos 2, menos o inicial, que é menos, né, que é menos 3, é menos o inicial. Então, vou colocar aqui em branco aqui só para não ficar nada. Delta Q é igual a Q final menos Q inicial, tá? Então, vai ficar assim, ó. Qual é o Q final? Menos 2. Qual é o Q inicial? 3. Então, vai ficar menos 2 menos 3. Então, cuidado com os sinais, tá bom? Cuidado com os sinais. Então, isso aqui vai dar menos 5. Menos 2 menos 3 é menos 5. Só que como a gente quer o módulo da quantidade de movimento, isso aqui vai ser 5 quilogramas metro por segundo. E aí a gente chega na resposta final, que está aqui na letra B. Ó. A letra B tem exatamente o 5, né, que já está em quilograma metro por segundo. Tudo bem? Sim, entendi. Então, onde que a maioria das pessoas erra? Elas não colocam esse sinal, ó. E não colocar esse sinal, aí já ferra todo o exercício. Então, sempre lembrar, a velocidade é uma grandeza vetorial. Quando a gente diz assim, a velocidade foi 10 metros por segundo, isso, na verdade, é um módulo da velocidade. Agora, ela é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, porque o resto das informações são muito necessárias, porque se trata de uma grandeza vetorial. E toda grandeza vetorial tem que ter 3 características: módulo, ou intensidade, né? Direção e sentido. Então não pode esquecer disso de forma nenhuma. Tá bom?